Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem informação de reforço que chegou, tem informação de reforço que está chegando, tem informação aqui sobre o Orediano, o que será que está acontecendo? Até agora nada do Orediano ser anunciado. Vamos falar também sobre ingressos, meu amigo. A temporada está começando de verdade. Já tem aí ingressos à venda para a partida Vasco e Madureira, a primeira partida do Vasco oficial em 2023. Vamos conversar aqui sobre isso. Enfim, tem muita coisa, bastante coisa aqui, transmissão, muita coisa para a gente falar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você tá vendo aí, né? Apostas esportivas virou febre no Brasil. Todo mundo faz, todo mundo tenta ganhar aquele dinheirinho lá, fazendo uma fezinha. E se você está procurando um site seguro e confiável, eu recomendo a 1xBet. O link da 1xBet está aqui no comentário fixado. E a 1xBet dá um bônus, hein, para quem vem do canal Machão da Gama. Se você utilizar o nosso código promocional, que também está ali no comentário fixado, o seu valor vai dobrar. Se você botar R$20, vira 40. Se você botar 50, vira 100. Se você botar 100, vira 200. É 100% de bônus no seu primeiro depósito lá na 1xBet, beleza? Cariocão vai começar aí e na 1xBet você pode apostar em todos os jogos. O link está aqui no comentário fixado. Bom, a gente começa falando aqui sobre Copinha, né? O Vasco ontem enfrentou o Osasco Audax e venceu por 1-0. Com isso, o Vasco se classificou para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco se classificou em primeiro lugar no grupo, com 3 vitórias em 3 jogos disputados. O gol do Vasco foi marcado pelo Vitão aos 24 minutos do primeiro tempo. O Vasco venceu por 1-0, está invicto, 3 jogos, 3 vitórias, classificou em primeiro e na próxima fase vai enfrentar o Ibrachina. Agora é mata-mata, né? Quem perder tá fora da competição. E bom, uma coisa que chamou a atenção ontem foi logo após o jogo, os jogadores do Vasco comemorando junto com os torcedores ali e homenageando, né, Roberto Dinamite, a torcida cantando o nome de Roberto Dinamite e os jogadores do Vasco imitando ali a comemoração típica, né, que o Roberto Dinamite fazia. Muito bacana, muito bacana. O Dinamite, que também foi um garoto, né, das categorias de base do Vasco, sendo homenageado aí pela atual geração do Sub-20 do Vascão. Vou colocar o vídeo aqui para você ver como foi, e foi muito maneiro, uma homenagem muito legal, né, dos meninos da base após a classificação ontem à noite. Confira só. Então tá aí, parabéns aos meninos pela classificação, parabéns também pela homenagem a Roberto Dinamite. E a gente segue aqui agora falando de futebol profissional, porque no sábado o Vasco encara o Madureira na estreia do Campeonato Carioca. A partida será às 6 horas da tarde em São Januário. E os ingressos já estão à venda, né? O Vasco abriu a venda dos ingressos a partir das 10 horas da manhã de hoje. Então, lá no Sócio Gigante, para quem é sócio do Vasco, os ingressos já estão disponíveis. E o Vasco colocou ali um valor bem acessível, né, para esse primeiro jogo. Tem as categorias de sócio ali que não pagam ingresso, né, porque eu já pago a mensalidade com ingresso incluído, então é só fazer o check-in. Aí tem categoria que faz desconto, etc e tal, mas o preço cheio do ingresso, o ingresso no valor de inteira, estão nos seguintes preços. O setor social está custando R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. O setor VIP, R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. E o setor arquibancada,
R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Então o torcedor vascaíno que não é sócio pode ir para esse jogo de estreia no Campeonato Carioca pagando ali 10 ou 20 reais na arquibancada, né? Realmente um valor bem convidativo aí para essa estreia de 2023. O Vasco que com certeza vai jogar com um time alternativo, já que na sexta-feira o elenco principal viaja para os Estados Unidos, né? Onde vai disputar um torneio amistoso aí na Flórida. Então ingressos já estão à venda aí para Vasco e Madureira no sábado. Bom, e falando aqui em time principal, vamos falar de reforço que chegou, né? Jogador que era muito esperado e desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro. Estou falando de Jair. Jair desembarcou ali na noite de terça-feira para realizar os seus exames médicos e assinar com o Vasco da Gama. O volante de 28 anos, que já tinha se despedido ali do Atlético Mineiro, chegou ontem à noite no aeroporto Santos Dumont e foi recebido ali por alguns torcedores do Vasco, né, que aguardavam o jogador ali no saguão do aeroporto. Ele chegou por volta das 10 horas da noite, horário de Brasília, e deve realizar exames médicos hoje no CT Moacir Barbosa para assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Jair será reforço do Vasco em 2023, já está no Rio de Janeiro. O Vasco vai pagar ali 13 milhões de reais, né, 2 milhões e meio de dólares, que dá mais ou menos 13 milhões e 200 mil reais. O Vasco vai pagar em 4 parcelas esse valor para o Atlético Mineiro e o Vasco está adquirindo ali 80% dos direitos econômicos do volante Jair. Um jogador que vem de excelentes temporadas na equipe do Atlético Mineiro e que com certeza, né, vem para ser titular aí no Vasco da Gama. Uma excelente contratação do Vasco, o Jair. O Vasco pagando aí 13 milhões e 200 mil reais pela compra de 80% do jogador. O Jair chegou ontem e tem reforço que é aguardado hoje, né, no Rio de Janeiro. O goleiro Ivan é aguardado hoje, né, deve chegar hoje no aeroporto do Rio de Janeiro para o mesmo esquema, realizar exames e assinar contrato com o Vasco. Será que Ivan e Jair já viajam aí na sexta-feira, depois de amanhã, para o torneio que o Vasco disputa nos Estados Unidos? Bom, são dois jogadores que chegam para ser titulares, né? Então a tendência é que viajem para os Estados Unidos. O Ivan, então, o Vasco tem que adiantar as passagens aí para o Ivan chegar ainda hoje no Rio de Janeiro. Inclusive o empresário do goleiro confirmou ontem que estava esperando apenas o Vasco emitir as passagens para que o jogador viesse para o Rio de Janeiro, realizar exames e assinar com o Cruz Maltino. Ivan que chega por empréstimo, né? O Vasco pegando o jogador ali por empréstimo junto ao Corinthians e com opção de compra, né, no final desse empréstimo. O goleiro Ivan, que foi muito bem na Ponte Preta, né? É conhecido até hoje como Ivan da Ponte Preta, foi muito bem, era convocado para a seleção brasileira e tudo. O Corinthians comprou, mas como o Corinthians tem o Cássio, o Ivan acabou ficando ali na reserva, foi emprestado para o Zenit e agora vem aí por empréstimo ao Vasco da Gama. Um bom goleiro, né, o Ivan, um bom goleiro. O Vasco contrata um goleiro aí de bom nível para a próxima temporada. Para a próxima temporada não, né? Para essa temporada que já começa aí no sábado. Vamos falar agora aqui sobre Orediano, que é uma dúvida, né? A situação do Orediano aí tá deixando todo mundo preocupado, porque até o momento nada do Orediano ser anunciado. O jogador já está aí há 2 semanas no Rio de Janeiro, já foi visto em shopping várias vezes, já fez exames e nada, né, da coisa acontecer. E bom, ontem surgiu uma informação, de acordo com o portal Vélez a Fundo, que cobre o Vélez, que as condições oferecidas pelo Vasco no acordo verbal e depois as condições que foram entregues para assinatura não coincidiram, né? E foi isso que causou aí esse atraso, né, na situação do Orediano. Mas que as duas partes estão se entendendo para que, enfim, chegue logo a esse acordo final, para que seja assinado e o Orediano seja anunciado aí pelo Vasco da Gama. Então houve ali um ruído entre as duas partes, as partes Vasco e Vélez, né, que estão tentando ali se acertar para que o Orediano seja anunciado de forma oficial. Já pensou, rapaz, se essa contratação do Orediano melar? Vai ser um papelão, hein? O jogador já tá treinando aí, fez exame, etc e tal. Bom, mas é aquilo, né? O jogador também só é do Vasco depois que assina. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar rapidinho sobre transmissão, informação que eu trouxe ontem aqui no canal e que deve ser confirmada aí a qualquer momento, é que os jogos do Vasco no Campeonato Carioca serão transmitidos pela Live Mod, né? Que tem parceria ali com a Cazé TV. Não sabemos se esses jogos serão transmitidos pelo YouTube ou se serão transmitidos na Twitch, né? Então a gente tem que esperar as informações
oficiais da Live Mod e também da Cazé TV, mas Vasco e Botafogo serão transmitidos aí pelo Casemiro. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!